como um pregador simples que seja do Evangelho, compreenda assim também as locuções que o Senhor tem nos demonstrado pela sua sã revelação à luz das Escrituras. Com grandes pregadores como tivemos, como Billy Graham, ou seja, é dos maiores pregadores ainda atual a se ver em seus registros, T.L. Osborne e assim por diante. Grandes líderes que nós temos ainda, meio evangélico, o Hélio Soares e o Edir Macedo, com todas as suas dificuldades de culto e tudo mais, e discussão sobre se rouba ou não, mas que o Senhor tem feito fazer a sua obra e que a gente cuide para que eles não saiam fora, para não sejam condenados pela própria palavra de Deus. Então a Assembleia de Deus, por exemplo, tem grandes homens de Deus, que nem o pastor Marco Feliciano e outros pastores, dentro da CPAD também, como foi o Antônio Gilberto, foi um grande pastor entre nós, que nos ensinou a encaminhar e caminhar com o rebanho santo de Deus. Nós então entendemos, por exemplo, a doutrina calvinista boa, ela, mesmo com paradigmas de discussão, e também a doutrina luterana também boa, mesmo com paradigmas de discussão, mas que existem pessoas más dentro do sistema religioso e cristão. Nós temos que combater como verdadeiros obreiros da palavra do Senhor. Então essas pessoas que não praticam a palavra do Senhor, elas têm que ser combatidas. Já a igreja, ela vem já desde o tempo antigo da igreja, do início da igreja cristã, a primeira diáspora, onde das sinagogas foi se constituindo igrejas com a cruz de Cristo e tudo mais, e passamos pela igreja, das igrejas antigas, como a ortodoxa, a igreja católica, ela teve sua dificuldade, até hoje tem uma certa miscigenação com o dizer do paradigma do Império Romano, e esse dizer do paradigma do Império Romano, ela tem sua contrariedade, mas ela tem o seu voto verdadeiro. Os sacerdotes de Deus, eles combateram pela verdadeira palavra do Senhor, mesmo que existem alguns que não praticam a verdadeira palavra, mas eles que sejam então que a gente possa usá-los como a fazer a obra do Senhor que precisa ainda, já que eles não saem e se estão demonstrando entre nós. Então a palavra talvez não seja tão certa cobaia, mas então que eles que se tentam fazer de nós cobaias, escravizando dentro da própria igreja, onde somos representantes no ato do Senhor, então que eles sejam feitos um encaminhamento a fazer essa obra, não forçando tanto assim, mas que sejam encaminhados a fazer aquilo que se diz de parte digna do Evangelho de Cristo. Então, como se fosse o cobaia, mas tratando bem, melhor aí que eles vão fazer a obra do Senhor. Quem seja por parte se demonstrando como falso entre os obreiros, aqueles que fazem a obra por nome de assim dizer. Então a teologia, ela se encaminhou por tempo, e até hoje a palavra de Deus, como teologia, teo da palavra da palavra de Deus, mais do que Deus, teologia do estudo, ela tem diversas ferramentas, como a teologia sistemática e o desempenho de cada disciplina. São, às vezes, uma faculdade teológica tem mais de 40 disciplinas, e essa quantidade de disciplinas, ela nos dá a entender a capacidade de se compreender a palavra de Deus, como a teologia, a teontologia, que é o estudo de Deus. Nós temos também, por exemplo, a pneumologia, que é o estudo do Espírito Santo, pneuma, do sopro do Espírito, do sopro, a palavra quer dizer pneuma, e esse sopro do Espírito, como que o estudo do sopro do Espírito, quem faz esse sopro do Espírito é o Espírito Santo. Então, o estudo do Espírito Santo, pneumologia. E teontologia, como teonto é a palavra de Deus. Então, o estudo da palavra de Deus, mas como o Pai é pronunciador disso. O Pai que veio se manifestar em Jesus Cristo. Então, é o estudo de Deus como o Criador, o Pai. Então, teontologia. Então, temos a exegese em se saber, dentro dos versos bíblicos, uma palavra, a saber da pronúncia que ela vem de linguagem hebraica ou grega, e se investigar bem a origem, o que ela quer dizer. Também a hermenêutica como um texto mais amplo, em saber que a exegese dentro da hermenêutica um sistema de estudo, para se ter então um ensino assim, entendido à luz da palavra das Escrituras. Então, nós temos, por exemplo, a faculdade teológica Refidim, que tem um bom parecer do curso teológico, e que ela tem uma boa ferramenta, porque as faculdades teológicas, elas têm ferramentas de se explicar a palavra de Deus. A Refidim tem, por exemplo, um curso bíblico com partes de ferramentas da teologia, que é a EPOS, a Escola Preparatória de Obreiros Siloé.
Então, essa escola que prepara obreiros pelo sistema do Departamento de Missão Siloé, ela separa por aí um conhecimento para se entender já a missão que a obra da Assembleia de Deus tem que fazer. Então, a Refidim, ela tem esse entendimento, esse passar do curso e pós, como uma parte, um obreiro, alguém que ajude o pastor, ou seja, outro registro além de pastor, a se entender parte do que a Escritura diz à luz da teologia. A pós é um curso bom, aprovado a se passar a entender, e a escola pós, ela se faz dentro de salas de igrejas orientadas pela escola, quer dizer, que é a faculdade da Refidim, que tem essa forma de se fazer escola dentro de igrejas, ou locais da igreja. Então se escolhe dentro das igrejas o local certo, apropriado, para se daí ensinar a teologia dos cursos baseados em 55, aliás, livrinhos de estudo teológico. Antigamente foi 40, básico, médio de teologia. Hoje nós temos avançado também. Praticamente são até o 39 livros são médio de teologia, a pessoa se forma, com 55 se formam no avançado em teologia. Eu porto médio em teologia pela escola EPOS. Tenho 2 vezes o curso médio em teologia, tenho 1 vez o básico, e acho legal o curso da EPOS. A EPOS, ela é assinada pelo sistema da CIEDESP, que é Convenção das Igrejas da Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudeste do Paraná. Também ela tem uma aprovação de acompanhamento, quando não é só pertencente ao sistema da Assembleia de Deus, mas ela tem acompanhamento da IAD, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Joinville. Então, nós temos diversos cursos da EPOS. Vou pegar aqui o folder para explicar para vocês. Está aqui. Ó, esse aqui é o folder. Tá vendo? Refidim. Faculdade Refidim, Escola Oficial da CIEDESP. A Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado de Santa Catarina e Sudeste do Paraná. Sudoeste. Então, tem a parte toda teórica da faculdade, ela é interessante a estrutura. Se diz assim, como funciona a estrutura do curso, compõe uma matriz curricular de 55 disciplinas divididas em 39 disciplinas do curso básico e médio em teologia e 16 disciplinas do curso avançado em teologia. Ao concluir 24 disciplinas das 39 que compõem a matriz curricular do curso básico e médio, independente das matérias feitas ou da sua ordem, o aluno poderá requerer o certificado do curso básico em teologia, e ao concluir as outras 15 disciplinas poderá requerer o certificado do curso médio em teologia. Já ao concluir 16 disciplinas restantes, ou seja, toda a matriz curricular, o aluno poderá requerer o certificado do curso avançado em teologia. Cada disciplina tem o seu respectivo livro-texto, elaborado para ser ministrado em 4 aulas, uma por semana, num período de 30 dias, com carga horária de 30 horas, aula para cada livro-texto. Esse curso teológico é ligado à Faculdade Refidim com o objetivo de promover o conhecimento bíblico fundamental para cristãos, líderes e obreiros que posicionam junto à sociedade atual como representantes de um evangelho genuíno e dispensável para todos que amam a Deus e querem expandir seu reino. Então, a princípio, os principais objetivos de cada curso são oferecer um curso básico, médio, avançado em teologia de excelência, para a apresentação de líderes, pastores, professores e teólogos vocacionados com o propósito de servir as igrejas. Promover acesso a estudos bíblicos e teológicos para os obreiros para a formação de lideranças evangélicos pentecostais dentro do contexto cultural brasileiro. Aprimorar o conhecimento dos ministros para agirem dentro das necessidades apresentadas pela igreja em cada região de sua atuação. Elaborar e oferecer materiais didáticos
que venha ajudar no desenvolvimento, ensino e aprendizagem dos ministros. Oferecer oportunidade para os ministros continuarem seus estudos após a conclusão de cada curso básico e médio ingressarem num curso avançado de teologia. Metodologia. A coordenação pedagógica da Faculdade de Refidim, percebendo a impossibilidade de trazer os alunos para uma sala de aula diariamente, irá ao encontro desses com professores e material didático adequado. Como matricular-se? Através do preenchimento da ficha de inscrição no verso e o encaminhamento da secretaria no nosso site Refidim, faculdaderefidim.edu.br. Então aqui tem a grade curricular que eu vou correr aqui para não me estender muito. Diz assim: disciplinas do curso básico médio de teologia. Eu vou ler uma disciplina atrás da outra, irmãos. Se diz assim, da primeira até a 55. Teontologia, evangelismo, Antigo Testamento 1, Pentateuco, educação cristã, cristologia, Antigo Testamento 2, históricos, missiologia, hermenêutica, ética cristã, soterologia, Novo Testamento 1, evangelhos e atos, história da igreja, homilética, eclesiologia, Novo Testamento 1, epístolas paulinas, teontologia pastoral, sociedade do Antigo Testamento, armatiologia, administração eclesiástica, pneumologia 1, pessoa do Espírito Santo, português, bibliologia, Antigo Testamento 3, poéticos, sociologia do Novo Testamento 1, métodos de estudo da Bíblia, família cristã, história do pentecostalismo, angelologia, Antigo Testamento 4, profetas maiores, didática, antropologia, Antigo Testamento 5, profetas menores, escatologia, Novo Testamento 3, epístolas gerais e Apocalipse, pneumologia 2, dons e frutos, história das religiões, geografia bíblica, sociologia do Novo Testamento 2, heresiologia, introdução ao método teológico, história e teologia do culto cristão, liturgia, teologia de espiritualidade, teologia pentecostal, introdução à filosofia, estudos em ciências sociais, tópicos em teologia contemporânea, cultura judaica 1, cultura judaica 2, mentoria e discipulado cristão, estudos em psicologia, história da ADES 1, história das ADES 2, ética e bioética, aconselhamento cristão, pedagogia aplicada. Então, se fala aqui histórias da ADES, a Assembleia de Deus, por exemplo. E daí então nós temos a missão de continuar a explicar aos irmãos. A Faculdade Refidim, ela tem um acesso de pessoas se desenvolvendo e dando interesse. Então que as pessoas dentro do círculo de orações dentro da igreja também tem que ser verificado as pessoas que podem fazer parte desse curso. Como se diz, que a luz do Evangelho resplandeça a nossa consciência e entender pela palavra do Senhor, mediante a luz das Escrituras, as Escrituras, para que a gente entenda pelas Escrituras o que o Senhor fala através dela na nossa mente e possa entender, quem possa fazer parte desse curso e aprender, para que não perdemos tempo também com aqueles que se perderam ou que podem se perder no mundo. Então que o Senhor nos revele qual a melhor a ser encaminhada a participar desse curso. Então que a luz das Escrituras a gente possa interpretar e discernir quem pode participar dessa vocacionada e participar do curso. Eu não estou aqui para separar nenhuma pessoa ruim para ser obreiro, também não estou aqui para dizer quem é o que não é, mas que o Senhor nos revele a cada um de nós. Então a teologia ela é um fundamento para nós, para se entender toda a parte das Escrituras, que o Senhor possa nos dar luz ao Evangelho, assim sempre se entender as Escrituras. Então o Evangelho ele foi o próprio Senhor Jesus que se manifestou entre nós. O Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele foi o próprio Evangelho. Ele foi aquele que veio trazer as boas novas. Ele foi as boas novas de uma reconciliação e de uma novidade em a gente não se estar preso mais ao pecado e se anunciar que a gente seria livre, como diz no livro do profeta Isaías, que seria uma luz para os gentios. Ele se tornou rei dos gentios, o Senhor, um Israel espiritual, onde nós fazemos parte das suas autoridades nos atos santos da sua casa. Então, na comunidade que eu participo, eu sou um representante aos irmãos.